Segunda de Crônicas, capítulo 31 e depois capítulo 32. No capítulo 31, nós vamos ler os versículos 20 e 21, que são os últimos versículos deste capítulo. E no capítulo de número 32, nós vamos ler o primeiro versículo. Os versículos 20 e 21. Foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Depois dessas coisas, olha como muda, a história. E desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. É interessante nós acompanharmos as histórias dos reis de Israel. E quantos altos e baixos, eu digo aqui Israel como um todo, mas mais especificamente agora com o reino dividido, nós estamos falando do reino do sul, do reino de Judá. E a gente vê esta sequência e observa como que havia essa mudança na personalidade daqueles que assumiam o protagonismo ali no reino. Aqueles que eram empossados como rei. Este homem, Ezequias, foi um homem de Deus. Ele havia disposto o seu coração a buscar a Deus. Ele foi um reformista. Mas preste atenção. Ele era filho de um homem que foi um dos homens mais ímpios, um dos homens mais pecadores, um dos reis mais ímpios e pecadores contra o Senhor, Acais, seu pai. Acais foi um homem que afrontou a Deus de muitas formas. Ele, desde que assumiu o reinado, ele demonstrou a sua depravação. Ele demonstrou a sua aversão e rebeldia à vontade de Deus, à palavra de Deus. A Bíblia diz que este homem, ele profanou o santuário de Deus, destruiu os utensílios da casa de Deus, que ele fechou as portas da casa de Deus, e substituiu o culto a Deus por o culto às entidades de Damasco, porque ele achava que, sendo a Síria uma nação vitoriosa naquele tempo, as suas conquistas eram notórias, que os deuses daquela nação eram poderosos. Então, por que não seguir estes deuses? Já que eles estão fazendo este povo triunfar. E ele levantou lugares altos e adorou, e idolatrou. A palavra de Deus também vai dizer que este homem, ele sacrificou seus filhos, passando-os ao fogo. Olha que homem terrível, uma coisa abominável por Deus. Aí às vezes você pensa assim, mas quem sabe a influência que esse rapaz teve, Será que esse menino foi ensinado de uma forma que o seu coração se desvirtuou da vontade de Deus? O pai de Acais foi Jotão, filho de Uzias. Uzias foi um grande homem de Deus, renomado, um servo de Deus, que a palavra de Deus diz que, a não ser na questão de que ele entra com incensário dentro do templo e cometeu este erro, este pecado, mas isso não apaga o seu legado. Ele foi um homem que serviu ao Senhor, deixou-se orgulhar por um tempo, e isso foi ruína para ele. Mas ele serviu ao Senhor, e ele gera Jotão. Jotão foi o pai de Acais e avô de Ezequias. E Jotão foi um servo de Deus, reinou em Israel, e deu o exemplo ao seu filho. Mas o filho não pegou esse exemplo, O filho não seguiu o passo do pai nem do avô. Mas então ele se envereda por este caminho tortuoso. E o seu filho, Ezequias, acompanha o seu reinado. Porque quando o avô Jotão morreu, ele tinha 9 anos.
Então ele conheceu o legado do avô, mas ele viu o desenvolvimento do reinado do pai. E ele viu a tragédia que o pecado trouxe contra Jerusalém e toda a terra de Judá. Porque o pecado, ele planta sementes malditas. E essas sementes, elas vão produzindo maldições por todos os lados. Este homem, através do seu pecado, ele fragilizou a nação que era antes temida pelo seu avô Uzias, eu estou falando de Acais, obviamente, e seu pai Jotão. Então, através do pecado, a nação de Judá fica fragilizada. Os seus inimigos se levantam contra ela. Vem a Síria e ali impõe uma grande derrota. Vem Israel, o reino do norte, e impõe outra grande derrota, levando milhares de pessoas cativas. No caso de Israel, o profeta se levantou a mão de Deus e eles devolveram o povo que levou para ser escravizado. Mas a Síria veio e despojou de uma forma terrível o reino de Judá. E Ezequias viu tudo isso. E Ezequias colocou uma coisa no seu coração: eu não serei igual ao meu pai. Nós sempre temos uma escolha, irmãos. Nós sempre temos a escolha de fazer o que é certo. Não é por causa do exemplo de muitos que nós haveremos de cair. Não é por causa do exemplo daqueles que são próximos de nós. Se querem prevaricar contra Deus, se não querem um compromisso sincero com Jesus, se não querem viver aquilo que está proposto a respeito deles, não é por causa disso que eu vou enfraquecer a minha fé. Sempre haverão os bons exemplos a serem seguidos. Sempre haverão os ícones para os quais você pode olhar. Você pode ver uma situação meio precária hoje no meio aí e dizer: poxa, tem muita gente dando escândalo, fazendo coisas erradas, mas esse não precisa ser seu exemplo. E se lhe faltasse exemplos dentro da sua igreja ou no circuito de pessoas evangélicas, cristãs que você conhecesse, não faltaria exemplo na pessoa de Cristo, a quem a palavra diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12. Então preste bem atenção. Este homem decide seguir o exemplo de aqueles que serviram a Deus, e agora ele começa uma reforma maravilhosa em Israel. Limpa a casa de Deus, restaura o altar do Senhor, restaura o culto do Senhor, tira aquela profanação imunda que foi colocada ali. Onde é que estão os utensílios da casa de Deus? Vamos, sabe, refazer as coisas, vamos reordenar as coisas, e é isso que ele faz. Ele restaura o culto ao Senhor. O culto já não acontecia, não existia mais o culto ao Senhor. Agora o culto eram as entidades diabólicas que eram ali adoradas através da idolatria. Mas então ele diz: restaura tudo isso. Vamos mudar essa situação aqui. Vamos olhar as brechas na casa de Deus. O que está aí que foi destruído pelo meu pai? Vamos consertar. Vamos organizar as finanças do templo para que a gente possa reordenar o templo. E ele faz tudo isso. E ele faz uma grande reforma, a tal ponto de que a paixão de Ezequias era tão profunda pelas coisas de Deus, que ele não se contenta apenas de que o povo de Judá estivesse vivendo um momento de avivamento espiritual, um momento de reforma espiritual. O que é que ele faz? Ele manda convidar e anunciar essas coisas no reino do norte, e chamar o povo de Israel, o reino já dividido, né? Para o culto, para a adoração, para que a palavra de Deus fosse recebida por eles, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, fosse recebida por eles. Ele não se contenta apenas em ver ali o seu reino sendo visitado por Deus, vivendo momentos de avivamento, mas ele quer mais. Olha que homem zeloso de Deus.
Eu não quero guardar só para mim aquilo que Deus está fazendo. Eu quero anunciar a outros para que isso aconteça em outros lugares. Graças a Deus que a gente vê isso ainda hoje, né? A gente vê pessoas, olha, eu vejo um exemplo muito forte disso quando eu olho para a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, vivendo um grande avivamento já há anos através de uma visão celular que Deus gerou no coração ali do seu pastor líder, mas eles não se contentaram em deixar aquilo só para eles. Anuncia aos irmãos, quem queira venha, receba, não é? E vá, e implante, cada um dentro da sua perspectiva ali, né? Da sua realidade, e faça com que também as coisas aconteçam ali. Isso é maravilhoso, irmão. Foi mais esse tipo de pensamento que Ezequias teve. E eu estou falando do zelo deste homem, para a gente chegar no cerne dessa mensagem. Então, ele faz tudo isso. A Bíblia, o texto que nós lemos aqui diz o quê? Ó? E assim fez Ezequias, versículos 20 e 21, em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Será que você tem colocado no seu coração isso? Fazer o que é bom, reto e verdadeiro. E aí ele começa uma obra. Porque quem está cheio de Deus, irmão, descruza os braços. Tenha certeza disso. Não dá para você segurar só para você. Você quer fazer, você quer, sabe, propagar essas coisas, você quer falar de Cristo, você quer ajudar nas coisas da igreja, você quer desenvolver um ministério, ajudar nas questões das realizações, da economia, tudo. A gente quer se envolver dentro da medida do possível, né? Estamos aí dispostos. E este homem foi assim, coisa maravilhosa, coisa excelentíssima. Nós estamos vendo aqui. Então a gente olha para esse homem e diz assim, ó, no final do versículo 21, ele a fez de todo o seu coração e prosperou naquilo que fez. Então esse homem, rapaz, esse homem, a não ser que esse indivíduo cometa algo muito ruim diante de Deus, este homem vai ter uma vida tranquila, abençoadíssima. E aí entra esse momento em que nenhum de nós quer viver. Não é verdade? Olha só. E a Bíblia diz assim, ó. Mas depois destas coisas e desta fidelidade. Depois de que tudo que ele fez, de toda a fidelidade que ele devotou a Deus, porque eu acho interessante como foi escrito pelo cronista. Olha o detalhe do cronista. O cronista chama a atenção. Depois de tudo isso, dessa fidelidade, como que diz assim, apesar disso tudo, mesmo fazendo isso tudo, veio Senaqueribe contra ele. Aí é o momento que muitas vezes a gente para e pensa, Deus, o que está acontecendo? Porque é muito fácil você compreender quando a pessoa é infiel, quando a pessoa não busca, não quer conta com Deus, quando a pessoa está distante de Deus, ela passar por problemas. Mas às vezes é difícil você pensar assim, não é? E dizer, por que se vindo a Deus nós sofremos esses problemas? Por que essa enfermidade veio? Por que essa luta se apresentou? Por que esse problema financeiro bateu a nossa porta? Depois de tanta fidelidade a Deus, será que isso era para acontecer? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo na minha vida, Deus? Por que essa coisa está acontecendo comigo? E por que isso está registrado na palavra de Deus, se não for para que nós possamos, querido, em primeiro lugar, sabermos que apesar da nossa fidelidade a Deus, as provas, elas estão no caminho, na jornada da vida. Na jornada da vida. Então, cuidado com esses discursos triunfalistas, não é? Cuidado com esse discurso de prosperidade existencial. A Bíblia diz que a nossa prosperidade deve ser na graça e no conhecimento do Senhor. Aí a fé vai prosperar, certo? E não é que Deus não prospere nossa vida, é que nós não podemos achar que a vida é uma constante de realizações positivas, uma ascendente de conquistas vitoriosas.
Não é assim. Neste mundo teremos aflições. E eu vejo que isso vai completamente contrário, né, à vida e à proposta de Cristo. Agora, não obstante a isso, é mister que saibamos que Cristo nunca viveu 1 minuto, nem 1 segundo de miséria em sua vida. A abundância o cercou, mesmo quando ele deitava sobre uma pedra. Não é porque lhe faltava abundância. Ele podia a qualquer momento pedir ao Pai, e ali os anjos trazerem para ele, quem sabe ali uma cama que era feita de penas de ganso ou sei lá o que, para que ele se deitasse. Mas ele soube suportar estas coisas. E nós precisamos também aprender a viver estes momentos, entendendo e compreendendo que existe um propósito maior a ser revelado nisso tudo. Este homem então começa a passar por uma das maiores provações da sua vida. Um grande exército está à sua porta. Imagine você. Olha que situação difícil. Você já pensou? Você acorda de manhã e alguém diz assim, ó, os bandidos invadiram aqui este prédio, estão subindo os andares, roubando, saqueando todo mundo. Vem aí mais de 20 homens armados, estão prontos para entrar na tua casa, roubar tudo que você tem, e ninguém sabe o que é que podem fazer com você e com sua família. Coloque isso aí diante de você e pense, porque não era só a questão de chegar ali, dizer assim, olha, pague-nos aí um tributo e vamos embora. A Síria foi um dos reinos mais terríveis que existiram, e eles entravam mesmo para arrebentar, ali eles levavam cativos os melhores, as mulheres, não importa se são filhas, esposas, o que eles desejavam, eles levavam as riquezas, e subjugavam aquela nação. Mas então eles vêm à porta de Jerusalém, e eles afrontam veementemente o povo de Jerusalém, eles afrontam ao rei, eles afrontam a Deus, a fé, a religião, porque essas situações elas vêm, e elas nos afrontam em muitos sentidos, porque muitas vezes, queridos, o problema que você passa afronta até a sua fé. Você diz, mas eu creio, e por que o milagre não se chegou a mim ainda? Eu creio no Senhor, e por que isso me aconteceu? Eu creio na palavra de Deus, creio que Deus é um Deus de prosperidade, porque eu estou passando esse momento difícil. Eu creio que Deus é Deus de cura, porque eu estou enfermo. Eu creio que Deus é Deus de amor, porque o amor não está acontecendo na minha casa, porque nós estamos vivendo problemas conjugais, familiares, hein? Olha só, depois de toda essa fidelidade, acontece isso com você. Então isso afronta a nossa fé, isso afronta a nossa compreensão das coisas de Deus. Jó, ele não compreendeu o que estava acontecendo com ele, isso não o fez pecar, mas ele não entendeu o processo, ele não entendeu o porquê daquilo está acontecendo. E ele diz, eu gostaria que houvesse apenas um árbitro entre mim e Deus, para que eu apresentasse as minhas justificativas. Porque este era um homem justo, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Mas então, em pouco tempo, tudo foi desconstruído na sua vida. Mas então se mostrou que a coisa que é mais resiliente naquele que conhece e ama a Deus é a sua fé, é a sua convicção, é a firmeza do seu amor a Deus. É por isso que na história da nossa igreja, eu não digo da Igreja Batista da Paz, mas da nossa fé, do cristianismo, vamos colocar melhor, né? Nós vemos assim a história de tantos mártires que foram capazes de entregar as suas vidas para serem queimados, destroçados por feras dentro do Coliseu romano, das arenas, foram perseguidos, humilhados. Por quê? Porque a fé
é algo que solidifica dentro de nós, irmão, quando cremos de todo o nosso coração. E aqui então, ele passa por este momento. Infelizmente, a gente vê pessoas que não conseguem atravessar certos processos em suas vidas, e elas começam então a se afastarem do Senhor. Pessoas que estão machucadas com Deus, pessoas que acreditam que Deus deveria ter feito diferente com elas. Por que, Deus, isso está acontecendo na minha vida? Por que não foi assim? Por que não foi desse jeito? Por que não foi de uma forma diferente? Olha, parece que isso traz, não é? Uma sentença sobre nós. Mas será que havia uma sentença de derrota na vida de Ezequias? Ou que havia era um plano perfeito de Deus para projetá-los a novos níveis de fé? Porque a interpretação para nós hoje é mais fácil, mas o processo com certeza foi mais difícil para Ezequias. Mas o que fez Ezequias? Será que nós devemos jogar a toalha? Será que nós devemos desistir? Será que nós devemos dizer, Deus, eu procurei ser fiel, mas olha o que aconteceu. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que essa é a realidade acerca de nós? De jeito nenhum. De jeito nenhum, queridos. Então Deus começa a desenrolar algo aqui extraordinário. Mas eu posso pensar na expectativa, né? Não de Deus, porque Deus não cria expectativa sobre nada, sabe por quê? Porque Deus conhece o futuro de todas as coisas. Mas a expectativa daqueles anjos que estavam ali acompanhando aquele desenrolar da história. Eu posso pensar na expectativa do profeta Isaías, que era vivo e atuante no seu ministério, no reinado de Ezequias. Eu posso pensar no profeta que com certeza já havia recebido de Deus orientação em relação a isso, cruzar os braços e olhar e dizer, vamos ver o que o rei vai fazer, como ele vai se sair, vamos ver como ele vai passar por esta prova. E aqui está o segredo da vitória, é como passamos pela prova. A prova muitas vezes não pode ser afastada do nosso caminho, porque existe um propósito de crescimento, de aperfeiçoamento da nossa fé. A questão é como viver a prova, como passar pela luta, sem desabar, sem desanimar, sem esfriar, sem se desviar, sem virar as costas a Deus, sem fazer da igreja nossa inimiga, dos irmãos que chegam para nós para dizer o que está acontecendo, nossos adversários. Isso é que é o segredo. E aí é que muitos às vezes tropeçam, porque não são resilientes na sua fé. Mas aquele que tem uma fé solidificada no seu coração, irmão, ele vai em frente. Será que Deus falhou com Ezequias? Não, Deus jamais falha, né? O que é que Ezequias fez? Olha o exemplo desse homem. É aquilo que nós devemos procurar fazer, para que ao passar pelas provas da vida, veio o rei da Síria contra você talvez, em algum momento da sua história, ou talvez agora mesmo, ou quem sabe, daqui a um ano, daqui a uns meses, você passe por alguma adversidade, Deus queira que não, mas a vida é assim, a vida não é uma constante de realizações, de vitórias, de êxitos, não é? A vida reserva momentos difíceis para todos, e nós não nos isentamos disso, mas existe uma diferença entre nós e aqueles que não creem, e aqueles que não temem a Deus, é a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha, nessa luta, nessa jornada, porque Deus é conosco, Deus é na nossa história. Então o que é que Ele fez? Primeira coisa que você, cristão, precisa fazer, é aquilo que está ao seu alcance. Faça o que está ao seu alcance, porque Deus deu capacidades a você, e você não pode desprezar as capacidades que você tem. É claro que a direção de Deus tem que estar em tudo, não precisamos nem, né? Mas faça o que está no seu alcance, porque às vezes vem um problema e nós nos encolhemos, vem um problema e nós nos quedamos, nos prostramos e dizemos
Quem pode combater esse gigante? Mas eu quero dizer que Deus pôs sabedoria em seu coração. Deus pôs força em você. Deus te deu graça para você vencer os obstáculos e as lutas da vida. Olha que texto, ó. 2 Crônicas 32, de 3 a 8, vai falar sobre o que Ezequias fez em relação à invasão do seu reino pelos seus adversários. Decidiu em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Miló, cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então há algo que você pode fazer. Algo que você pode fazer. Sempre há algo que você pode fazer. E nós temos que fazer o que podemos fazer. Deus conta com homens destemidos, com mulheres corajosas, que sabem que em Deus podem fazer muitas coisas e grandes coisas. Não podemos tudo, irmão, porque o sobrenatural só Deus pode fazer, mas há muitas coisas que nós podemos fazer. Não cruze os seus braços diante da provação. Nós temos que lutar, nós temos que ir em frente, nós não temos que nos conformar com a situação se a situação está adversa. Nós não vamos nos conformar e nos fechar em um quarto de tristeza e de angústia por situações adversas, por perdas, por problemas. Nós vamos avançar. Há coisas que podemos fazer para que a alegria volte, para que haja renovo, para que possamos cuidar de nossa saúde física e emocional. Há coisas que podemos fazer para edificar a nossa fé, para tapar as brechas que o inimigo talvez esteja achando na nossa fé para nos intimidar, para nos oprimir. Nós podemos fazer melhor do que o que temos feito até agora, pelo reino de Deus, para que o reino se expanda, para que a obra de Deus seja vista através do nosso viver. Sempre haverá algo que você pode fazer. Sempre. Não cruze os seus braços. Não cruze os seus braços. Então há algo que ele podia fazer. Quando Moisés busca a Deus, e diz: Deus, vem um exército aí atrás, o exército de Faraó, diante de nós está este grande mar, ao nosso redor um grande deserto, não temos para onde fugir. Enquanto Moisés clamava, Deus rompe o silêncio e diz a Moisés: por que tu clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Faça o que você pode fazer, e Deus será contigo. Quando o povo marchou e Moisés ergueu o seu cajado sobre as águas do mar, isso é o que Moisés podia fazer. Deus fez o que Moisés não podia fazer. Amém? Olha aí. Então não senta e espera que caia nas tuas mãos. Busca, batalha, corre atrás. O que mais que ele fez? Fez o que era possível a ele fazer em relação à sua condição de líder, de rei, que estava nas suas mãos. Mas então você precisa ter outra atitude, como teve Ezequias. Você precisa colocar nas mãos de Deus.
Você precisa colocar suas demandas, suas lutas, e ele sobe à casa de Deus, é a primeira coisa que ele faz. Sabe, queridos, parece uma coisa assim, redundante dizer que um cristão precisa se aproximar ainda mais de Deus nos momentos difíceis. Mas infelizmente, às vezes existe uma realidade invertida. Porque como eu disse aqui no início, tem pessoas que parece que se ferem com Deus e se afastam. Cadê você, irmão? Estou passando por uma prova. E aonde você está? O que você está fazendo? Não é verdade? Mas olha só, ele vem agora, e agora ele vai fazer pelo espiritual. Ele vai à casa de Deus e ora. Nos textos, nos relatos do profeta Isaías, no capítulo 37 do seu livro, nos versículos 14 e 15, traz de uma forma mais esclarecedora isso. Isaías 37, 14 e 15 diz: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro, isso é mensageiro, né, de Senaqueribe, e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor, e Ezequias orou ao Senhor, dizendo, ele traz a sua oração, olha só, ele apresentou o seu problema diante de Deus, ele leu a carta diante de Deus. Isso é tremendo, né? Olha só, ele coloca a carta diante de Deus, diz aqui, ó Deus, este é o meu problema. E não é só o meu problema, é o nosso problema. É o nosso problema. Por quê? Porque eu sou teu e tu és meu. Então é o nosso problema, somos um. Ele se humilha na presença de Deus. Ele reconhece o Deus que poderia lhe dar vitória. Muita gente não age assim. Muita gente se ira, se fecha. Não. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso na minha vida, pastor? Eu falava com um irmão. Eu não entendo o porquê disso. Por que isso aconteceu? Uma coisa dessa veio acontecer comigo. E eu disse ao irmão, querido, nós não temos resposta para todas as coisas, mas a nossa confiança em Deus não depende de termos todas as respostas. Nós confiamos nele, não é porque temos tudo o que queremos, inclusive todas as respostas das quais queremos, mas é porque sabemos que ele nos ama, que ele é por nós. E mesmo quando não compreendemos os porquês, podemos confiar plenamente nele. Um filho, uma criancinha, confia no seu pai, mesmo quando não compreende porque o pai lhe disse não, porque o pai não permitiu. É assim ou não é? Mas ele confia no pai. Ele pode ficar meio zangadinho, mas ele confia no seu pai. E nós muitas vezes não aprendemos a confiar em Deus. Queremos ter tudo sobre o controle do que é racional. Mas muitas vezes o que Deus faz transcende a nossa capacidade de compreender. Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas compreenderão depois. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele buscou a Deus, ele se humilhou. Ele buscou o conselho do profeta. Ele mandou na casa de Isaías: será que o teu Deus tem visto toda essa afronta? O que está acontecendo? E o profeta manda uma resposta para ele. Diz: olha, não tema. Não vai entrar uma flecha dentro dessa cidade. Nada vai acontecer de mal aqui. Porque Deus está nessa causa, Deus é com vocês. E aí? O que mais que a gente precisa fazer? Primeiro precisamos fazer o que está nas nossas mãos fazer. Depois precisamos colocar diante de Deus a nossa causa. Precisamos ter isso diante de Deus. Isso não quer dizer, irmão, que você deve agir sem orientação de Deus em primeiro lugar. Não é isso que ele fez aqui, não. Quer dizer que são coisas que precisam ser feitas em paralelo. Nós precisamos agir colocando tudo nas mãos do Senhor.
confiando plenamente em Deus. E aqui é o segredo, é você confiar. É você depositar sua fé em Deus. Eu posso não compreender, mas eu posso crer, mesmo não compreendendo. Eu posso não entender, mas eu posso acreditar nele. Quando Jesus diz a Pedro, contra todas as expectativas de uma boa pesca, vai para o mar alto e lança as tuas redes. Duas coisas que, segundo quem entende, diz: primeiro, não era comum se pescar pela manhã, principalmente profissionalmente, né? Não era aquele anzolzinho que você jogava. Estou falando pescaria profissional, como esses pescadores profissionais faziam. Porque o calor afugentava os peixes da superfície da água, a tarrafa, a rede não puxava. E segundo, eles não pescavam em mar alto, porque essa pescaria de rede não era apropriada no mar alto, ao largo, né? A mais distante. Geralmente os peixes vinham e eles pegavam mais próximos da margem. Então haviam ali coisas que não coadunavam com a realidade de uma boa pescaria. E Pedro diz: não pegamos nada. Ele podia questionar até essas coisas, mas ele não questionou. Ele só disse: não pegamos nada a noite toda, mas mediante tua palavra nós vamos lançar a rede. Eu não preciso ter todas as respostas para crer em Deus. Eu não preciso ter todos os porquês para confiar no Senhor. Eu só preciso compreender que a sabedoria dele é infinitamente maior do que a minha. O que ele vê eu não vejo. O que ele compreende eu não compreendo. Aonde ele vai eu não alcanço. Aonde ele está nesta hora eu não posso ir. Mas ele irá por mim. Ele já viu o meu futuro. Dos versículos 7 e 8 do capítulo 32 de Crônica, nós estamos finalizando. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco, nós lemos isso maravilhoso, está alguém que é maior do que o que está com eles. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o quê? O Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. E o povo se animou. E o povo então compreendeu: se o nosso rei está crendo, nós vamos crer também. Nós vamos acreditar também. Talvez lá na tua casa você tenha que ser o primeiro a dizer: eu confio nisso, eu creio nisso. Isso não vai dar certo, eu creio nisso. Ah, mas isso aí pode dar errado. Eu confio. Deus está nesse negócio. Lutar contra esse exército, Deus está neste negócio. Deus é por nós. Então, para de ouvir o que as pessoas que não receberam a revelação, não receberam uma palavra, têm a dizer. E ouça o que Deus está dizendo. Ouça aquilo que o Senhor tem falado com você. Então Deus usou aqui para dizer que, olha, Deus é conosco. Eles podem ter o braço de carne, eles são fortes, humanamente falando, mas nós temos o braço divino conosco. Nós temos o poder divino nos auxiliando, estando em nossas vidas. Com você está alguém que é muito maior do que esses problemas que você tem atravessado. Com você está alguém que é maior do que a dor, que é maior do que a enfermidade, que é maior do que a luta interior e a luta exterior. Com você está o Senhor dos exércitos, aquele que venceu as hostes da maldade, que triunfou sobre todos os poderes das trevas. O que é esta batalha diante de Jesus? Não é nada, né, irmãos? Não é nada. Aí o profeta traz o recado de Deus, Isaías 37, 33, 35, portanto assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Olha a palavra de Deus a respeito dos teus problemas. Ele não entrará nessa cidade,
nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha que coisa linda, ó. Eu defenderei esta cidade para a livrar. Deus defende a sua vida, por amor do nome dele na sua vida, para que você, quando professe a sua fé, esteja professando a fé em um Deus que te dá vitória, por amor de você também, e por amor de Cristo, que é muito maior do que Davi, que tinha aliança com Deus, mas a nossa aliança é feita por fundamentos muito mais fortes e inabaláveis. E por amor de Jesus, o Senhor estende a sua graça sobre nós todos os dias, porque Ele é a nossa justiça, Jesus é a nossa vitória. Ele diz: peçam em meu nome, e o Pai vos concederá. Glórias ao nome de Jesus. Não são as lutas que nos desafiam, irmãos. O que de fato nos desafia é a nossa fé. O que de fato nos desafia é a nossa capacidade de crer em Deus, de confiar, mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo parece difícil, temos a capacidade de glorificar a Deus. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glórias a Deus, dando glórias a Deus. Enquanto os anos passavam, o seu corpo amortecia, sua mulher envelhecia, ele também, o amortecimento, a perda de forças, de virilidade. Mas então veio Deus e fez uma promessa, e ele sabia que podia confiar em Deus, e todas as vezes que as dúvidas batiam a porta, ele dizia: glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu glorifico a Deus. Eu ainda não tenho um filho, mas eu tenho uma promessa. Eu ainda não tenho um filho, mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu ainda não tenho um filho, mas eu sei que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aleluias! Eu ainda não tenho filho, mas eu tenho as estrelas para contemplar e saber que Deus me prometeu uma geração numerosa como essas estrelas. Eu ainda não tenho filho, mas eu tenho uma areia do mar para contemplar e saber que Deus me fez uma promessa de que minha descendência seria numerosa e incontável como a areia da praia. Então eu posso confiar e eu posso seguir firme na minha fé, porque o Senhor estará conosco para nos abençoar. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Glória a Deus.